Bom dia, comunidade 247. Hoje, quinta-feira, 23 de setembro, 10 horas, e a gente dá sequência à série dos grandes jornalistas. Bom dia, Natália Urbano, a sua convidada dessa manhã. Tudo bem, Natália? Bom dia, Léo. É ótimo ser chamado de grande jornalista. Assim como o Breno Altman falou da altura dele, eu tenho 1,57 m, então eu nunca fui acusada de ser grande em nada. Não, mas é muito bom ter você aqui. E você tem cada vez mais admiradores aqui na nossa comunidade, né? Deixa eu começar com um comentário aqui de Svelimor, não sei se pronunciei corretamente, está dizendo: Natália já tinha minha admiração desde sempre, mas depois da interação com o gigante Rui, a admiração aumentou muitíssimo. A Natália fez ontem o programa com o Rui Costa Pimenta. Queria agradecer ao Vladimir, Roque e Agostinho, que chegaram como assinantes. E também aqui, ó, por mais Natália e Rui juntos, uma complementação perfeita entre o nacional e o internacional, unindo a América Latina. A Patrícia Ronque, Natália, diz assim, ó: Natália é imprescindível nas mídias atuais. Lúcida, bem informada e informada, né? Por mais Natálias aqui. Bom, muita gente aqui, Roberto Silva, Luiz Carlos também, dizendo: querida Natália, gosto de você, do Brian, da seriedade com que vocês tocam o noticiário internacional. E o Guilherme, Natália, a jovem impetuosa jornalista da TV 247, que foi a maneira como o Celso Amorim chamou na nossa live das Nações Unidas. Natália, eu queria começar, como eu tenho feito todas essas entrevistas, na verdade, começando pela sua formação, né? Seu nascimento, a sua cidade, você é de Santos, eu queria que você contasse um pouco para a gente. Então, Léo, eu tenho 33 anos, as pessoas especulam muito, eu tenho 33 anos. Eu nasci no dia 25 de dezembro, por isso, Natália. Eu nasci em Santos, litoral de São Paulo, mas eu passei boa parte da minha adolescência em João Pessoa, Paraíba. E depois eu fui para São Paulo para terminar minha formação. Estudei na PUC em São Paulo, estudei na UFPB na Paraíba. E, assim, eu acho que a minha formação é uma trajetória, assim, de uma pessoa que sempre pensou a vida toda em trabalhar com carreira acadêmica. E aí, quando me vi na frente da carreira acadêmica, eu falei, não é isso que eu quero. E aí que eu parti para o jornalismo. Natália, você foi quando para João Pessoa? Você nasceu em Santos, mas você foi criança para João Pessoa ou foi na adolescência? Como foi? Não, eu fui na adolescência. Eu fui com 15 anos, eu mudei para João Pessoa. Então, eu morei lá dos 15 aos 19 anos. Ainda tenho muitos amigos lá. Eu ainda tenho meu padrasto que mora lá. Meu irmão ainda mora lá. Tenho um carinho muito grande pela cidade, tenho um carinho muito grande pelo Nordeste, porque foi lá que eu tive, assim, a minha educação política, a minha formação política. Realmente foi com um professor que me apresentou as revoltas populares do Nordeste, ligas camponesas, e, claro, a minha grande paixão, minha primeira paixão, que foi Canudos. Então, eu aprendi tudo lá no Nordeste. Devo muito a ele, inclusive eu sei que ele é espectador aqui do Brasil 247. Um beijo ao Mário Romero, que me ensinou muito, não só sobre política, sobre história, mas sobre olhar para o outro. Então, assim, eu tenho um amor muito grande pelo Nordeste, principalmente pela Paraíba. A Paraíba é um estado maravilhoso. O Mário Romero era um professor de história, lá na secundarista? Isso, ele é um professor de história, ele me deu aula na escola, lá na Paraíba. E eu lembro que ele que me apresentou, ele que me apresentou, inclusive, o Manifesto Comunista. Ele que sempre falava e falava, você tinha que fazer história. E eu não estava querendo fazer. Eu falei, não, eu não quero história, eu quero ir para a cultura, para a antropologia, para os conhecimentos e não sei o quê. Mas, assim, essa parte histórica sempre foi muito forte comigo, principalmente essa questão da história do Brasil, da América Latina, das revoltas populares mesmo, né? do povo se levantando e buscando algo melhor. Você mencionou teu padrasto, como é que eram teus pais? O que levou a sua família para João Pessoa naquele período? Então, Léo, a minha família é muito complicada. Eu sou filha de uma mãe solo, então isso é uma coisa que me ajudou muito
a me entender como feminista desde muito cedo, porque eu via o preconceito que a sociedade tinha com a minha mãe por ela ser mãe solo. Eu passei muito tempo morando com a minha mãe e com a minha avó, porque minha mãe foi mãe solo e mãe muito jovem. Minha mãe tinha 18 anos quando ela me teve. Então, assim, eu sempre passei muito tempo perto de mulheres mais velhas, mulheres independentes, mulheres fortes, que sempre disseram para mim que eu tinha que trilhar um caminho meu, não esperar nada de homem, não esperar nada dos outros, fazer por mim. E aí minha mãe casou quando eu tinha uns 4, 5 anos, novamente. E aí ela formou a família tradicional brasileira que ela tanto queria. E não era algo que eu almejei, não foi algo assim. Eu tive uma relação muito complicada com o meu padrasto. Tanto é que quando a minha mãe faleceu, eu saí de João Pessoa meio que por causa disso e segui minha vida e sigo hoje sem assim ter um contato tão próximo com família. Eu considero família, são os meus amigos, são as pessoas assim que eu tenho dentro do meu coração, aquela coisa assim tão de parente mesmo, eu não tenho assim mais tão próximo. Sua mãe faleceu muito jovem, então. Minha mãe tinha 38 anos quando ela morreu. Ela teve câncer nos ossos. E foi assim... foi muito traumático, porque assim, a minha mãe estava... Eu ia para minha mãe nas sessões de quimioterapia com a minha mãe, estudando para o vestibular. Então, além daquela pressão de você ter que estudar para vestibular, etc., eu também tinha a pressão de, tipo, pensar, falar, eu preciso entrar na faculdade, porque os meus irmãos eram muito mais jovens do que eu sou muito mais velha que os meus irmãos. Então, eu pensava assim, se minha mãe morrer, eu preciso ser, pelo menos ela precisa ver um filho entrar na faculdade. E pelo menos, eu consegui realizar isso. Eu passei, né, passei em primeiro lugar no vestibular de antropologia, na UFPB, me joguei assim nos estudos. Os estudos sempre foram assim um porto seguro para mim, sabe? Então me ajudaram muito, os livros me ajudaram muito, né, nos períodos mais difíceis da minha vida. Que ano que você entrou lá na Federal, lá na Paraíba, Natália? Em 2007. Em 2007, você chegou a concluir a antropologia ou você já veio para São Paulo? Não, eu transferi, eu fiz um período, infelizmente, por conta, né, de questões familiares, e porque o meu curso não era em João Pessoa, eu estudava justamente em uma região que foi uma universidade que foi aberta, um campus que foi aberto pelo presidente Lula, inclusive. Tenho um carinho muito especial por esse campus. Lá em Rio Tinto, que é próximo à Baía da Traição, onde é uma comunidade indígena maravilhosa, os Potiguara, lá da Paraíba. E aí eu transferi para São Paulo, onde eu fui estudar ciências sociais. Aí eu saí um pouco da antropologia, né, daquela coisa mais de culturas, né, de estudar o homem, e aí fui... Isso que me introduziu na política, porque em antropologia mesmo eu ia ter só uma noção básica, e nas ciências sociais eu tive assim, uma grande base da política bem forte. Aqui na PUC de São Paulo. Isso. E como é que você foi se encaminhando para o jornalismo? Então, quando a gente começou, quando entrou, né, no fim de curso e tal, todo mundo, não, eu vou fazer mestrado, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E eu sentia que a parte das ciências sociais que eu mais ficava feliz fazendo eram os trabalhos de campo, eram as etnografias, aquela coisa de você ter contato, aquela coisa de você ter o seu trabalho exposto para outras pessoas. Só que eram só pessoas da academia, era aquela coisa assim mais fechada, era aquela coisa assim não tão prática. E eu queria alguma coisa que pudesse fazer uma diferença mais rápida na vida das pessoas, que mais pessoas pudessem ter acesso a algo que eu estaria produzindo. E eu decidi para o jornalismo, conversei com pessoas conversei com a minha avó, que sempre foi uma grande influência para mim, minha avó materna, que também faleceu, mas ela
me deu assim aquele empurrão, falou, não, vai para o jornalismo, vai ser bom. E engraçado que minha avó achava, falava assim, você no jornalismo, você pode falar de coisas menos tensas, menos tristes, vai falar, sei lá, de moda, vai falar de cultura, mas você fica com essas coisas aí de política na sua cabeça, isso faz mal para você. Mal sabe ela, coitada. E como as coisas mudaram, né? O Thomas, voltando um pouquinho aqui para Santos, ele te pergunta onde você estudou em Santos. Você tem boas lembranças da cidade de Santos também? Eu tenho sim. Inclusive, eu queria mandar um beijo para os meus professores, né, da Católica de Santos, a Tecris, Tereza Cristina, a Lídia, o Marcelo de Renzo, que são pessoas assim que o Eduardo Cavalcante, que até hoje eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me dei melhor com pessoas mais velhas. Eu sempre fui uma pessoa que respeitou muito professores. Então eu sempre transformei essas pessoas que me ensinaram em amigos. E eu até hoje tenho contato com essas pessoas. Eu tenho um carinho muito grande, não só por Santos, mas por esses mestres que me ajudaram na minha formação. E não só isso, a cidade em si tem uma história de luta muito fantástica. Eu tenho assim um respeito tremendo por Santos, por o que ela representa para o Estado, pelo Brasil. E eu espero, quando eu for para o Brasil, tá lá em Santos comendo um churros na Praça do Sapo. Olha só, a Liliana Costa está dizendo que você transmite seriedade e confiança no seu trabalho. A Tereza também aqui, olha, Natália, parabéns pela garra, resistência, sua história justifica sua empatia com os povos que sofrem, forte carisma você tem. Natália, então o seu itinerário é Santos, João Pessoa, São Paulo. Em que ano que você vai para o Reino Unido? Porque como se dá a sua mudança para a Inglaterra, para a Escócia? Então, na verdade, eu não vim primeiro para a Escócia, eu fui primeiro para Londres. Eu e meu companheiro, a gente foi para Londres em 2013, que foi o ano assim que a minha avó materna, que apesar da morte da minha mãe ter sido muito chocante para mim, a da minha avó materna foi muito mais, porque eu passei muito tempo com ela. A minha avó materna, que inclusive me ensinou a respeitar os sindicatos, porque ela era membro do CPP, né, o Centro Professorado Paulista. Então, desde criança, eu lembro de ir em reuniões com ela, etc. E quando ela faleceu, eu percebi que eu não tinha mais nada assim me segurando no Brasil. Eu trabalhava num jornal diário, trabalhava em Santos, num jornal diário, imprensa normal, assim, imprensa hegemônica. E meu companheiro falou, não, vamos para o Reino Unido, porque as coisas aqui no Brasil estão começando a ficar estranhas, porque foi quando começou até aquelas manifestações, etc. Eu lembro que eu estava voltando para casa. E sabe aquela coisa, você esquece, você está tão cansado que você esquece que você está com crachá? Esqueci que eu estava com crachá, e aí, voltando, assim, pegando ônibus, fui chamada, né, de comunista, uma pessoa... Então, assim, as pessoas estavam começando a ficar muito hostis. E eu senti, assim, que eu estava muito triste no Brasil, por conta, né, dessa situação familiar, de ter perdido a pessoa que foi minha base de tudo. E eu falei, eu não tenho nada assim que me segure aqui, nenhuma pessoa que me segure aqui. Eu vou, se eu não gostar, eu volto, vou para outro lugar e vou ver o que dá. E aí eu fui para Londres no final de 2013, em novembro de 2013. E eu não gostei de Londres nem um pouco. E ali, como é que você começou a se envolver, então, com esses movimentos progressistas? Como é que foi a sua... tanto em Londres como depois na Escócia, para a gente entender um pouco mais da sua formação política? Então, em Londres, o que eu me envolvi, o que eu fiz, foi sentir na pele justamente a indiferença, né, do povo inglês, né, do povo britânico em relação aos imigrantes. Eu senti como, pela primeira vez, dentro, né, dessa minha bolha de privilégio no Brasil, de ser uma mulher branca de classe média, eu senti pela primeira vez o que era ser racializada.
Eu passei por situações de você ser explorada no trabalho e as pessoas, tipo, acharem que tudo bem porque você é imigrante. Dezenas de situações, assim, que culminaram na minha ida para a Escócia, mas a principal foi, eu era recepcionista em um salão de beleza onde eu era a única imigrante, o que é algo muito raro em Londres. E aí chegou um cliente e eu fui perguntar se ele queria um café, alguma coisa assim. E as pessoas fizeram piada do meu sotaque. E esse cliente era escocês. E ele era do movimento da independência da Escócia. E quando ele ouviu fazerem piada, ele falou: eu também tenho sotaque. Você vai fazer piada do meu sotaque? Por que você está fazendo piada do sotaque dela? Quantos idiomas você fala? Eu aposto que ela fala mais idiomas que você. E aí, ele pediu para ser atendido por mim. Eu falei: mas senhor, eu não sou cabeleireiro. Ele falou: não, é você que vai me atender, não sei o quê. Eu sou cliente, eu quero que você me atenda. E aí eu tava lá, conversando com ele, lavando o cabelo dele. E ele veio falou assim: eu odeio Londres. Você não tem que estar aqui. A gente precisa de gente como você na Escócia. A gente precisa de gente jovem. A gente precisa de gente educada, a gente precisa de gente que queira colocar o país para frente. E ele falou assim: eu espero um dia te encontrar lá na Escócia. E aí ele saiu, ainda me deixou uma gorjeta de 50 libras. Eu fiquei assim, chocada, sabe? E aí eu cheguei em casa, conversei com meu companheiro, falei: eu não tô feliz aqui, você não tá feliz aqui. Falei: por que a gente não vai pra Escócia? E uns 3 meses depois, a gente tava fechando uma van e vindo para a Escócia. E eu nunca mais encontrei essa pessoa. Eu lembro do rosto dele, eu lembro principalmente porque ele tinha tatuado a bandeira da Escócia, da Irlanda e do País de Gales no braço. Então, assim, eu sei que se eu encontrá-lo de novo, eu vou reconhecê-lo e eu queria dar um abraço nele, porque ele que me fez realmente ter tomado essa decisão que mudou minha vida. Olha que interessante, né? Essas coisas que aparentemente são acidentais, mas é o destino se manifestando, né? A Flávia dizendo: que bacana, Natália, sou de João Pessoa, também fui aluna do professor Mário Romero, excelente professor, e Thaís Marchiori mandando aqui um abraço para você, dando parabéns. Geisa dizendo: sou muito fã da Natália, né? Natália, e aí é o seguinte, aí vocês vão para a Escócia e lá você começa a ter, né? Bom, primeiro falando um pouco dessa sua experiência de Londres, você teve um contato de perto com o imperialismo britânico, né, que é um dos focos aí do seu trabalho, da sua crítica e tal. E existe, na verdade, uma crítica não diria ao imperialismo, mas a questão da Inglaterra também na Escócia, nesses países que você mencionou, nos outros países que são os países, vamos dizer assim, talvez menos fortes aí do Reino Unido, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre como que essa mudança para a Escócia também afetou a sua formação. Como é que você sentiu, na verdade, esse antagonismo com a monarquia, com a Inglaterra, enfim? Aqui a gente não fala menos forte, aqui a gente fala subjugados pelo subjugados pelo Reino Unido. Eu, desde o início, eu estava em Londres quando teve a campanha da independência, eu estava lá, né, morando lá, e eu lembro de ouvir os ingleses, né, do meu trabalho conversando: não, mas não sei o que. Eu falei: se eles querem ser independentes, por que vocês acham que eles não podem ser independentes? E as pessoas ficaram olhando para mim assim como se eu fosse burra, sabe? Eu fiquei assim muito irritada com a presunção deles achando, né, da maneira como eles falavam da Escócia. Me incomodava muito, porque era a maneira que muitos estrangeiros falavam comigo em relação a ser brasileira, sabe? Sempre: mas não é a mesma coisa do que ser daqui. Mas a sua formação no Brasil não importa, aqui é outra história. Mas aqui é diferente, né? Então, assim, sempre arrumando uma desculpa para diminuir o que não é deles. Então, assim, isso me incomodava muito. E aí, quando eu cheguei na Escócia, eu achei que eu fosse encontrar, né, um país, assim, abalado por causa do referendo. Inconscientemente, eu acabei indo morar, né, em Glasgow, em uma região que foi a região que mais votou pela independência da Escócia, de toda a Escócia. E o que eu encontrei lá foi o contrário. Eram várias janelas com a bandeirinha, né, da pró-independência,
pessoas com mais garra de começar uma nova campanha, que pessoas já alertando, falando assim, a gente vai ter um novo caso pela independência quando tiver essa Brexit, porque essa Brexit não vai ser uma coisa boa se isso acontecer, porque na época ainda não tinha acontecido a Brexit. Então, assim, o que eu encontrei foi o oposto. Eu encontrei pessoas realmente dispostas a continuar esse caso da independência e não desistindo porque tinham, né, perdido esse referendo, até porque foi uma diferença assim muito pequena. Mas as pessoas estavam com uma garra ainda de construir um caso mais forte, de construir um movimento maior, um movimento mais inclusivo. Então, isso assim me atraiu mais ainda para o movimento de independência. E a América Latina, Natália? Porque você falou, bom, a Escócia, assim, vamos dizer assim, quer dizer, ele se vem como país subjugado pelo Reino Unido. O teu jornalismo ele é voltado, de certa maneira, para discutir as causas dos povos oprimidos do mundo, né? Muito América Latina, né, sobretudo. Mas eu queria te perguntar como é que você foi se aproximando das causas latino-americanas? Se foi por conhecer imigrantes, movimentos de imigrantes por aí, ou por uma questão de já ter um interesse antecedente, enfim. Não, o que me levou a conhecer, a falar mais da América Latina no meu trabalho foi o Bolsonaro. Quando aconteceu a eleição no Brasil, a fatídica eleição no Brasil, a maneira como a mídia aqui retratava o Bolsonaro, etc., me acendeu um alarme de que não era bem por aí. E aí, mais tarde, foi o que deu origem aos meus artigos, descobrindo que o governo britânico, sim, ajudou o Bolsonaro, que o governo britânico, sim, impulsionou a eleição do Bolsonaro, a candidatura dele, enfim. E aí, nisso, eu comecei a perceber a postura, porque a gente fala muito do imperialismo britânico, né, na Ásia, na África, aqui mesmo, né, com a questão da Irlanda, que ainda é uma colônia, a Irlanda do Norte ainda é um território colonizado pelo Reino Unido. Mas a gente não fala muito na América Latina. E aí eu fui começar a pesquisar, fui começar a ler mais sobre isso, e aí que deu o clique. Falei assim, olha, eles estão também, além de historicamente, eles estão agora ainda usando, né, desses delírios, desses devaneios imperialistas deles para destruir e subjugar os povos latino-americanos, e não é assim. Não é assim que a banda vai tocar. Não, mas interessante você falar sobre isso, porque muitas pessoas acham o Império Britânico acabou, né? E nessas lives que a gente vem fazendo, e tem muita análise geopolítica aqui, seja com Zé Reinaldo, com Pepe Escobar, com Lejane, né, a gente vai percebendo a presença forte, né, do imperialismo britânico. Inclusive, quando se fala em imperialismo, é como se eles estivessem assim, no banco do passageiro de um carro conduzido pelos americanos, mas eles têm um papel predominante. Por exemplo, quando a gente vê esse encontro que aconteceu nas Nações Unidas, do Boris Johnson com o Bolsonaro, não foi uma coisa acidental, né? Eles validam o Bolsonaro, eles perseguem, validam Juan Guaidó, essas figuras desse tipo. E eu acho que a percepção do papel do Reino Unido nessa questão, dos golpes que aconteceram, ela é menor do que deveria ser. Queria até te pedir para falar um pouco a respeito disso. Não, assim, a mídia, no geral, não trata o Reino Unido como um conglomerado de países, porque eu sempre falo, o Reino Unido não é um país, nunca falei isso, que eu fico irritada com as pessoas dizendo, não, o país Reino Unido, não. O governo britânico, eles têm a tendência... Todo esse plano, né, do Brexit, etc., foi um plano, na verdade, de reativação desses devaneios neocoloniais deles, né, de voltar aquela coisa do Reino Unido Império Vitoriano, onde o sol nunca se põe, tanto é que o Boris Johnson fala muito, né, Global Britain, etc. E quando os conservadores voltaram ao poder, a partir do David Cameron, eles lançaram, né, a Canning Agenda lá na Canning House, que é um espaço de discussão diplomático, assim, dos conservadores, dos neoliberais, assim, é um lugar assim muito tenso em Londres.
eles lançaram uma agenda que era justamente uma agenda para voltar a ter mais acesso e mais controle quanto às políticas latino-americanas, principalmente sul-americanas. E aí, nessa reunião que eles fizeram lá, eles listaram, né, o porquê que esses países eram interessantes de se controlar, basicamente, né? E a gente sabe que muitas dessas riquezas do Reino Unido, que hoje em dia eles têm muito interesse na América Latina, é a partir de corporações. A gente tem a Shell, né, com petróleo, agora também com biocombustível, as mineradoras. A gente tem diversas empresas britânicas que foram levadas pelo governo britânico para a América Latina. Eu digo governo britânico porque é o governo, né, conservador que está no poder também, que impulsionou, que fez lobby para essas empresas, porque essas empresas são empresas de pessoas que são do partido deles, são empresas que doam para o partido deles, mais importante ainda. Então, assim, empresas que eles têm ações, então eles precisavam impulsionar isso de alguma maneira, e eles deram esse empurrãozinho assim na América Latina. O principal foi com a eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro vem sendo cantado, né? O governo britânico vem cantando o Bolsonaro desde daquele fatídico episódio no CQC. Então, quer dizer, faz muito tempo que eles estão atrás disso, faz muito tempo que eles estão buscando uma maneira de ter um acesso privilegiado a mercados e a poderes no Brasil. E na América Latina como um todo, a gente sabe tudo que o Guaidó tem feito em parceria com o governo britânico, né? É interessante, Natália. Às vezes eu tenho a impressão de que o Bolsonaro é um projeto talvez até mais britânico do que americano, né, de certa maneira, mas faltam ainda algumas evidências para isso, mas a gente vai vendo o desenrolar, né, dos acontecimentos e a maneira como eles tratam mesmo, né, quer dizer, validando, né? Você acha que existe muita hipocrisia na Inglaterra, nos meios progressistas e na imprensa dita progressista também em relação, quer dizer, no fundo existe um caráter colonial que eles tentam esconder? Olha, a dita imprensa progressista da Inglaterra, assim, a gente tem meios legítimos, como, por exemplo, a gente tem o The Kennedy, a gente tem o clássico Morning Star, que é muito bom, que tem uma posição muito forte, anti-imperialista, enfim. Mas aqueles meios, assim, que a gente sabe que é daquele pessoal que... Ai, socialismo significa que todo mundo vai ganhar sorvete, sabe? Isso, inclusive, foi a frase de um dos colunistas do The Guardian, um dos mais famosos, né? Socialismo significa sorvete de graça para todo... Não é isso que significa socialismo, sabe? Então, assim, esse pessoal que tenta diluir a luta de classes, essas pessoas que tentam minimizar o imperialismo, minimizar a diferença, as desigualdades do mundo, eles têm uma posição extremamente cúmplice a toda a barbárie que acontece não só no Brasil, como na América Latina. E um exemplo que eu dou sempre, que eu sempre vou bater, que eu sempre vou apontar dedo na cara, e eu ainda aponto até hoje, é o golpe da Bolívia, que foi abraçadíssimo por vários desses setores, assim, dessa esquerda londrina, né, dessa esquerda cool, que disse, não, mas o Evo Morales, ele tá pondo fogo na floresta, porque ele é meio complicado, porque é homem. Então, assim, depois que a gente viu esse desenrolar, nenhum deles fez meia-culpa. O que eles fizeram foi, eles apagaram todos os artigos que eles tinham feito defendendo o golpe. Todos os artigos que eles fizeram normalizando a Jeanine Áñez, normalizando o que aconteceu, porque, né, aconteceram massacres, e eles viram, agora não dá mais para a gente ficar defendendo publicamente, né? Exatamente, mas o papel deles é determinante. Como é que foi a sua aproximação, Natália, com a imprensa independente? No Reino Unido, fora, você publica artigos na Jacobin, quer dizer, eu queria que você falasse um pouco sobre esse período também.
Então, a minha aproximação com a imprensa independente aqui foi uma aproximação que eu cheguei, ofereci, falei, me apresentei, bati assim um pouco em cima deles, no sentido de tipo, falar, olha, principalmente em relação ao Brasil, falar, olha, eu estou vendo muita coisa sendo falada sobre o Brasil que não é assim que está acontecendo. Não, as pessoas não estão se sentindo dessa maneira. Isso é mentira, isso não é bem assim, e vocês precisam parar de colocar. Ainda falei assim, vocês precisam parar de colocar gringo para noticiar coisas que são importantes para as pessoas do sul global. E aí, eu me aproximei primeiramente da imprensa aqui da Escócia, comecei a fazer podcasts, comecei a escrever sobre a situação do Brasil, e aí isso me deu uma projeção maior dentro aqui do Reino Unido. Aí eu comecei a participar de alguns eventos primeiro pequenos, depois eu fui para eventos maiores, né? Eu participava de eventos de grupos políticos, de discussões, depois eu fui participar de eventos maiores, participei de convenções, falei com pessoas que eu nunca imaginei que iam estar dividindo um espaço de debate comigo. E foi, assim, uma aproximação não muito calorosa. Assim, as pessoas tinham uma certa reserva, as pessoas tinham uma certa restrição, porque a gente sabe que jornalismo, principalmente o jornalismo político, é um clube, né, de pessoas que se conhecem, que todo mundo eu preciso de alguma coisa, tem o fulano que eu sei que fala sobre isso. Então, assim, as pessoas meio que não gostam de arriscar quando elas vão dar essa opinião, opiniões políticas, né, em uma publicação. Mas eu consegui me estabelecer em relação a isso dentro da mídia independente, falando sobre política. Infelizmente, dentro da mídia corporativa, que até a mídia progressista, eles não me chamam para escrever sobre política, eles me chamam para escrever sobre ser imigrante, sobre visibilidade de imigrante, sobre ser latina no Reino Unido, mas nunca me chamam para escrever sobre política, porque aí entra naquele momento... Então, mas as suas opiniões políticas não são exatamente o que a gente está procurando aqui. Então, assim, é uma situação meio tensa, mas eu tento navegar, eu tento ser diplomática, eu tento entender também o lado deles. Interessante aqui. O Gleivson está dizendo assim, ó, porque eu acho que até essa crítica é interessante, não. O olhar deles em relação ao que um jornalista, uma jornalista imigrante pode falar. Não, você fala sobre isso, mas não venha aqui desafiar, né, o nosso cânone, que é a questão, né, colonial, imperialista mesmo, propriamente. Gleivson dizendo, a Natália, fale novamente sobre o ouro da Venezuela que Chaves guardou no Reino Unido e que não querem devolver. Essa é uma história que você já contou, mas eu vou te passar para falar a respeito disso. E o Roberto dizendo assim, que brasileira exemplar, a grande jornalista, né? Maria Cordeiro, precisamos de jovens como você. Conta para quem não conhece essa história da Venezuela, que é bem interessante. Depois aí já queria falar da sua aproximação com o Brian e tal, para cobertura de América Latina. Diga, Natália. Então, na verdade, assim, eu acho... Não é interessante, é bem triste, né? O que acontece é, assim, não só com o dinheiro da Venezuela no Reino Unido, em Portugal, nos Estados Unidos, quando você faz transações internacionais, essas transações têm que passar por certos bancos, por conta de sistema, por conta das normas mesmo das empresas que estão fazendo, né, que estão ofertando ou estão pagando por esse serviço. Então, a Venezuela tinha ativos, né, tem ativos ainda no Banco da Inglaterra. Esses ativos foram armazenados lá em ouro. Isso é proveniente de riquezas da Venezuela. Isso não é nada ilegal. Isso não era do Chaves, isso não era do Maduro, isso não era do governo. Isso é do povo venezuelano e estava sendo guardado ali. E quando eles quisessem, né, depois que essa transação fosse paga e quisessem transferir esse dinheiro,
esse dinheiro iria, né, para o Banco da Venezuela, o Banco Central venezuelano, como toda transação internacional se dá. Só que, quando vieram essas sanções, o dinheiro da Venezuela em diversos países foi bloqueado. Num deles, inclusive, foi esse dinheiro que está na Inglaterra. E aí, o Reino Unido discute, né, que ao lado do Guaidó, de que o povo venezuelano não tem dinheiro, não tem direito a esse dinheiro, porque o povo venezuelano não está sendo governado pelo seu governo verdadeiro, que o povo venezuelano está sendo governado por um golpista, por um ditador, etc., e que o governo verdadeiro é o governo do Guaidó. Só que, ao mesmo tempo que eles discutem isso, eles reconhecem que o Banco Central inglês, né, o Banco da Inglaterra, reconhece que as Nações Unidas reconhecem a Venezuela como um país governado pelo Nicolás Maduro e que o Guaidó era um político de oposição. Então, eles estão com essa briga eterna nas cortes britânicas para justamente, parece aquela briga de partilha de casal divorciado querendo saber com quem que vai ficar o filho. Só que a questão é que, numa dessa, a Venezuela está tentando acelerar, né, o acesso a esse ouro por conta de toda a dificuldade financeira que eles vêm passado, por conta também da pandemia. Eles queriam usar esses ativos, eles tentaram falar com o Guaidó, falar, olha, a gente precisa desses ativos para comprar equipamento médico, para comprar vacina, para comprar comida, enfim, para ajudar nosso povo. E o Guaidó falou, não, eu só vou negociar esse ouro com você quando você sair da presidência e me der o meu lugar. Então, assim, esse é o tipo de negociação que acontece com o Guaidó. A questão é que agora, né, o mundo todo, a gente já está vendo que a própria oposição venezuelana não reconhece mais o Guaidó não tem mais um lugar dentro dessa oposição ao Nicolás Maduro. Essa oposição está negociando com o Maduro lá no México, né, que até ele comentou sobre isso no discurso da ONU, sobre essas negociações que estão acontecendo com ajuda, né, do governo da Noruega, do governo do México, do governo da Holanda, que eles estão mediando essas negociações para saber realmente... para eles poderem terem parte desses ativos, e enquanto isso a gente tem o Guaidó, que está usando o dinheiro roubado da Venezuela, dinheiro que ele teve acesso lá nos Estados Unidos, porque, como eu disse, tem esses dinheiros bloqueados em vários países do mundo, para pagar os advogados aqui no Reino Unido. É inacreditável. Então, é muito louco, e assim, quer dizer, como a gente falou, né, o colonialismo nunca foi tão explícito como está sendo agora. Deixa eu trazer uns comentários aqui. A Miriam Venâncio está dizendo: parabéns, Natália, por colocar o seu brilhantismo a serviço da justiça e da verdade em favor dos menos favorecidos nas sociedades. Tem um perfil aqui, Memórias e Histórias das Homossexualidades, dizendo assim: mulheres assertivas e competentes que se sobressaem tendem a ser desqualificadas com adjetivações desrespeitosas. Kadish dizendo assim: Natália é tão querida e competente, que bom fazer parte desse time vencedor que é o 247, agradecendo. Ricardo Migon se tornou assinante e o Leonardo Moraes dizendo: Paraíba sempre trazendo gente interessante, questionadora das estruturas pobres da ordem mundial. E a Olivia falando assim: olha, você e Brian fazem uma dupla que se completam, né? Vocês se completam. Como é que você conheceu o Brian? Como é que vocês começaram a interagir? O Brian que me falou de você pela primeira vez, então eu queria que você contasse para o público. Na realidade, o meu contato lá no Brasil Wire, porque eu e o Brian, a gente trabalha junto lá no Brasil Wire, o meu contato no Brasil Wire começou com outro editor, com o Dan Hunt, que é inglês, mas mora no Brasil. E quando ele via, ele que veio me contactar, porque ele via eu fazer uns tweets relacionados ao governo britânico e ao Bolsonaro e posicionamentos, e aí a gente começou a se aproximar. A gente ficou, né, amigo dessa maneira, e aí a gente começou a fazer uma parceria de escrita, de pesquisa, de investigação em relação a essa questão específica
dos conservadores britânicos e o Bolsonaro. Por que eles tinham esse interesse? O que eles estavam levando nisso, mais especificamente, né? O que eles estão levando em apoiar o Bolsonaro? E aí eu comecei a escrever pelo Brasil Wire e eu já estava escrevendo no Brasil Wire há um bom tempo e eu sempre li as coisas do Brian lá, mas eu não tinha contato direto com o Brian. Meu contato era mais o Dan Hunt. E aí eu comecei a falar mais com o Brian quando eu escrevi uma matéria que foi traduzida. Então, assim, a gente começou a conversar e aí logo ele veio e me convidou para o 247. Falou, olha, eu acho que você tinha que falar para falar da questão da Venezuela, dos mercenários no Brasil, que tinham ido para o Brasil, etc. Então ele falou, acho que vai ser legal e tal. Então, assim, eu e o Brian, a gente começou a falar mesmo, assim, conversar, ter um relacionamento de amizade um pouco tempo antes de eu ter essa parceria de trabalho com ele direto aqui no 247. Legal, vamos falar sobre isso já já. Fabrícia Montenegro dizendo, também fui aluna de Mário Romero, lembro até da letra dele, lindíssima, no quadro. Mário Romero deve ser uma figura, hein? Precisamos trazer o Mário Romero aqui à TV 247. Natália, olha só, e aí você, quando começou a comentar, e depois logo a gente passou para um programa, você e o Brian, Globalistas, enfim, você já tinha tido experiência nesse jornalismo que é uma mistura de rádio, TV, ou você só tinha se dedicado ao jornalismo impresso? Porque você se adaptou muito bem a esse meio, né? Então não sei se você tinha experiências prévias com o YouTube, enfim, ou outras mídias parecidas. Não, eu fiz, como eu disse, eu gravava podcasts aqui na Escócia. Inclusive, eu adoro gravar podcast, eu me divirto muito gravando podcast. Eu nunca tinha feito esse modelo no YouTube. Foi a primeira live que eu fiz foi justamente aqui com 247. Eu fazia vários eventos assim ao vivo, mas é uma outra estrutura quando você vai falar em público ao vivo, você fica mais tenso. No meu caso, ainda mais tensa ainda, porque normalmente quando eu vou falar ao vivo aqui, muitas vezes eu sou a única imigrante, então eu fico preocupada com a questão de sotaque, eu fico preocupada se as pessoas vão estar entendendo o que eu estou falando. Você fica olhando, né, as expressões das pessoas quando você está falando. Então, assim, é aquela coisa mais tensa. E quando eu vim aqui, eu acho que eu nunca pensei em fazer isso, né, de vídeos, etc., eu tenho vários amigos que sempre falaram, conta da sua experiência de ser imigrante, faz um canal. Eu falo, não tenho paciência para isso, não tenho tempo, tenho preguiça. Mas deu certo, tá dando, e aí eu tô, assim, eu acho que é o modelo que eu fico mais, assim, tranquila. Eu tenho colegas meus que falam, nossa, Natália, como é que você aguenta? Às vezes você faz 4, 5 lives por dia, como é que você aguenta? E não sei o quê. Eu falo, gente, para mim é tão natural, é como se eu estivesse conversando com todo mundo que tá aqui nos comentários agora e fosse todo mundo uma plateia amistosa. Interessante, não, e de fato é isso, porque é uma conversa. Eu também tenho, acho que até parecida, de uma maneira semelhante a você. Eu não imaginava fazer essas lives, vídeos, nunca tinha pensado nisso, e a gente vai fazendo e vai conversando e vai se tornando algo natural. Como que você foi montando essa rede também que você tem para fazer o programa Veias Abertas, de pessoas focadas na questão latino-americana? Como é que você foi conhecendo essas pessoas, Natália? Então, o meu trabalho aqui em relação à América Latina foi muito engraçado, porque eu ganhei atenção primeiro na Europa, depois eu fui ganhar atenção na América Latina, né, de fato. Por eu participar de muitas coisas, de muitos eventos aqui, eu sempre sou chamada para representar, para falar sobre o Brasil, para falar sobre América do Sul, etc. Então, eu acabei conhecendo muitas pessoas importantes, vamos dizer assim, de políticos, de líderes de movimentos, jornalistas famosos, etc. E eles gostam do meu trabalho e começaram a me chamar, me indicar, falar de mim para outras pessoas, aquela coisa do boca a boca, né? Mandar link de matéria meu.
sempre falava, você sempre é uma pessoa que está sempre muito ativa, você está sempre produzindo muita coisa, etc. E foi assim que eu fui criando, né, essa rede. Eu faço muita coisa, eu participo de muita coisa em relação à América Latina daqui, nessa questão não só de internacionalismo, mas também de denúncia da maneira como a Europa lida com esses governos revolucionários populares latino-americanos, da conivência que eles têm com líderes como o Bolsonaro, o Ivan Duque e afins. Então, assim, eu comecei a fazer essa rede a partir daqui, e aí essa rede transferiu para a América Latina, mas eu adoro, quando eu mais sou feliz é quando essas redes assim se juntam, se unem, porque eu acho que boa parte, acho que aí não é nem só o meu trabalho, acho que é tipo uma missão que eu carrego para mim de vida, justamente fortalecer esse movimento internacionalista, fortalecer realmente uma união das esquerdas no mundo, a nível global, sabe? Se eu puder fazer minha parte nisso, eu vou ter me considerado bem-sucedida. Muito bom. Natália, esse comentário da Kadish Angel aqui é muito legal. Ela fala assim: toda a equipe do 247 nos enche de satisfação. Um melhor que o outro. Desde a Elizabeth, que nos responde aos e-mails, jornalistas, até o poderoso chefão. Então, gostei do poderoso chefão aqui. Que bando de gente trilegal. Eu queria perguntar, Natália, como é que você se vê no futuro como jornalista e como é que você acha que vai evoluir o jornalismo? Porque eu achei uma coisa fantástica essa semana, e foi uma ideia do Celso Amorim. Ele falou: olha, por que a gente não transmite a Assembleia Geral da ONU comentando? Eu falei: mas será que dá? Dá, não, eles têm um sinal no YouTube e as tecnologias estão melhorando, né? Então, imagina o seguinte, quer dizer, a gente conseguiu incorporar o sinal da ONU, abriu a transmissão com as pessoas chegando, e a nossa transmissão, né, tendo comentaristas, você, o Marcelo Show e o Celso Amorim, eu garanto que era uma transmissão melhor do que da Globo, ou nem sei se eles transmitiram, porque eu não vejo. Mas, ou seja, as ferramentas estão chegando e vão facilitar a que a gente tenha conteúdos de cada vez mais qualidade. Então, eu queria perguntar como é que você vê o seu futuro e o futuro do jornalismo nessas plataformas. Olha, Léo, eu pretendo continuar usando essas plataformas para justamente fazer esse trabalho de integração internacional. Eu pretendo fortalecer cada vez mais isso, fortalecer essa denúncia da união da extrema-direita mundial. A gente precisa não só rebater isso, mas a gente precisa ser mais forte do que eles. Em relação a isso, e eu vou usar o que eu puder usar dessas plataformas para fazer isso, para fazer denúncia, para levar informação para as pessoas, porque o que eu fico muito satisfeita dessas plataformas é que, assim, o que eu escrevo, eu não escrevo pensando em like, em clique, eu escrevo o que eu acho que as pessoas têm que saber, e ninguém tá falando, e ninguém, assim, não tô falando isso de soberba, mas eu tô falando assim, as pessoas talvez não tenham interesse em falar, mas eu acho que as pessoas têm que saber, os outros jornalistas. Então, assim, eu escrevo o que eu acho que vocês têm que saber, eu escrevo para informar as pessoas, para as pessoas se protegerem, para as pessoas. Eu estava até conversando com a Dimitra Vulcano essa semana, ela falou: eu adorei esse seu último artigo na Jacobin, super bem escrito, mas que bad, né? Assim, deu uma tristeza. Eu falei assim, mas a gente precisa saber. Eu sei que as coisas que eu escrevo não são positivas, podem não parecer esperançosas, mas a gente tem que se policiar dentro desse quadro que nós estamos vivendo, entender o que está acontecendo para poder aí pensar, né, aí as outras pessoas que realmente têm poder, aí as outras pessoas que realmente estão no comando, poder pensar em táticas de como contrabalancear tudo isso que está acontecendo. Então, eu vou usar essas ferramentas para isso, pretendo explorar mais ainda essa questão, não só com a América Latina, mas também começar a fazer mais coisa com os países ibéricos aqui da Europa. Pretendo agora que as coisas estão abrindo um pouco mais, poder finalmente começar a fazer eventos presenciais. Eu sou convidada para bastante coisa, mas veio a pandemia, não pude ir. Então, fazer aquele network cara a cara, chegar, sentar, fora de câmera, e aí?
como é que você pode ajudar, o que a gente pode fazer, vamos lá. Então, assim, eu acho que trazer realmente não só essa questão da luta contra a extrema-direita, mas usar essa plataforma para fortalecer novamente as esquerdas e fortalecer um projeto de mundo mais humano, mais justo e socialista, obviamente. Léo, você está mudo. Obrigado por avisar, porque às vezes eu fico mudo assim, eu silencio, fico falando, e o pessoal fica gesticulando e eu não estou entendendo. Mas a Maria Marta está dizendo, isso que nos encanta em você, sua lealdade para com os nossos povos da América Latina, né? A Olivia dizendo que gosta da sua lucidez e coragem, e o Diego fala, não confio na Jacobin, mas amo a Natália, então está diferenciando aqui. Aqui, ó, Marta de Castro, quando você tem um trabalho que não te estressa, então você não trabalha nem um dia, não é visto como trabalho. Nilza, gostando muito da sua entrevista aqui também, Natália. Natália, você acredita na superação desse momento histórico de avanço da extrema-direita? Você acha que esse momento já estaria até sendo superado se a gente vê o que aconteceu com Trump, o que está acontecendo com Bolsonaro, a desmoralização, a percepção de que eles são movidos a fake news, mentiras, etc. e tal? Ou essa extrema-direita está se rearticulando, né? Como é que você vê a posição do extremismo no mundo de hoje? Então, foi justamente o que eu falei nesse meu último artigo, dessa nova articulação da extrema-direita, tendo como foco não só os meninos do Bannon, como eu chamo eles, né, essas pessoas que foram ligadas diretamente ao Trump e as técnicas de mídia do Steve Bannon, mas tendo como foco os neofranquistas do Vox, né, que estão recebendo Eduardo Bolsonaro, vão receber o Carlos Bolsonaro, que se articularam com a extrema-direita mexicana para tentar brecar aquela questão do direito reprodutivo da mulher no México, que estão articulando assim com toda a América Latina um bloco, né, justamente para combater a nossa história de luta, a nossa história de resistência ao imperialismo, de resistência ao capitalismo, que a gente tem isso hoje muito bem exemplificado com os países, né, que são parte do Fórum de São Paulo, da ALBA, do Grupo de Puebla, né, aqueles movimentos políticos e países que são governados por esses movimentos políticos, estão na mira de ataques dessas pessoas aqui da Europa também. Então, assim, e essas pessoas estão se articulando dentro do Parlamento Europeu para minar esses países latino-americanos. Então, assim, a gente está vivendo uma mudança de política da União Europeia, de que antes era só de seguir a agressão dos Estados Unidos, a gente está vendo eles criarem a agressão deles, né? Isso é muito interessante porque a Europa começa a agir de uma maneira mais imperialista ou subimperialista também, né, de uma forma mais explícita. E é importante, né, ressaltar, Natália, os países europeus apoiaram o golpe de Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, apoiaram a prisão política do ex-presidente Lula e fizeram vista grossa para o Bolsonaro nos anos iniciais, agora que começam a falar um pouco mais. Como está sendo tratada aí a possível volta do ex-presidente Lula? O Lula está sendo tratado com, vamos dizer assim, a devida importância ou está sendo silenciado por aí? Olha, eu vou ser bem suspeita para falar sobre isso, porque é o que eu falo, a gente não vive só em bolhas de internet, a gente também vive em bolhas pessoais. E a minha bolha é uma bolha que está muito feliz, ficou muito feliz quando o Lula retornou a ter seus direitos políticos, com a possibilidade, né, quando eles souberam da possibilidade dele concorrer. Então, as pessoas sempre falam comigo no sentido de tipo, mas o Brasil vai mudar, o Brasil vai voltar de novo a ter o presidente Lula, vocês vão tirar esse Bolsonaro. E eu falo assim, então vocês estão falando, até brinco, né? Eles não entendem, mas eu brinco e falo, o Brasil vai sorrir de novo, né? Então, assim, as pessoas assim ficam muito felizes em relação a isso, mas é aquilo, né? A gente tem, quando a gente vai olhar toda a situação, o todo da situação,
as pessoas não estão muito felizes, não, né? Então a gente já começa a ver uma escolha muito difícil em outros idiomas, né? Sendo escrita, a maneira como as pessoas falam do Lula, ou então que porque o Lula não vai ser mais o mesmo Lula, e eu sempre tento argumentar, mas o momento não é mais o mesmo momento. Ele não está pegando o mesmo Brasil que ele pegou quando ele assumiu o governo. Não é o mesmo momento, o mundo não está no mesmo momento. A gente está vivendo, é o que eu sempre falo, a gente vai viver uns longos anos de luta e luto ainda por tudo que está acontecendo. Então eu falei assim, tem por onde ele ter mudado esse discurso, tem por onde ele está fazendo outras movimentações políticas da maneira como ele está fazendo. Então, assim, eu não tenho muita paciência quando as pessoas tentam me explicar. Eu sempre brinco, eu falo assim, eu não tenho muita paciência quando o gringo tenta fazer Brazilian explaining para mim. Quando eles tentam falar, mas e se vocês renovassem o quadro político? Mas e se... Falo, gente, vocês têm uma rainha aqui, o que vocês estão falando de renovação de quadro político para mim? Que direito que você tem de falar isso? Então, assim, eu não tenho muita paciência de dialogar. O Brasil, eu até dialogo com outros países, mas eu não tenho muita paciência diante de tudo que está acontecendo, porque, óbvio, eu sou afetada. Meu coração ainda está no Brasil, as pessoas que eu mais amo ainda estão no Brasil. Então, assim, claro que eu me afeto com tudo que está acontecendo no Brasil. Então, assim, me irrita muito quando as pessoas tentar colocar panos quentes, ou então tentam olhar a situação daquela maneira meio cínica, analítica, que eles têm um pouco aqui, não tanto, tipo, olhar do ponto de vista humanitário. Então, assim, eu evito muito discutir Brasil com estrangeiros, porque eu me irrito facilmente. Não, é importante. E é importante você dizer que está vendo já esse movimento de escolha muito difícil também fora, porque é esse movimento de fora que influencia o de dentro, né? Na verdade, às vezes a gente acha que as coisas nascem autonomamente aqui na imprensa brasileira, mas existe uma pressão internacional, né? Uma visão de mundo, né? Que justifica, na visão desses veículos locais, a tal escolha muito difícil. Muito obrigado aqui a Leila Torres, que está nos apoiando aqui. Natália, queria só finalizar dizendo o seguinte, olha, você se encaixou muito bem aqui no 247 e você nos trouxe uma compreensão do mundo mais ampla, né, em relação à América Latina e também essa questão, né, desse neocolonialismo que às vezes a gente não tem uma percepção tão clara. Então você realmente é uma pessoa muito querida aqui pela comunidade 247. Carlos Zanzávio aqui te elogiando, dizendo que você é maravilhosa. Enfim, só elogios aqui a você, fecho aqui com os elogios gerais aqui, e também com esse comentário do João Neto, que é muito legal. Ele fala, ainda sonho com uma pátria latina mais humana, mais justa e fraterna para todos os povos. Obrigado, Natália, passo para você fazer aí uma saudação final, e que bom ter você aqui entre os nossos grandes jornalistas também. Eu queria agradecer muito ao público, eu queria agradecer muito a você por, né, ter acreditado no meu trabalho. O trabalho que a 247 faz é muito importante. Eu acho que a 247 me abriu portas assim incríveis de coisas que eu estou fazendo que eu nunca imaginei que eu ia poder fazer, de pessoas que eu estou conhecendo que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer, de pessoas que eu era fã e que agora essas pessoas viram para mim e falam, eu sou sua fã. Por exemplo, a Márcia Tiburi, que eu fui assistir uma aula dela e ela, Natália, eu amo o seu trabalho, eu não tenho nem o que falar quando uma pessoa dessa me diz uma coisa assim. Então, assim, o 247 é uma casa para mim, é o meu lar, né, no jornalismo, apesar de eu participar, né, fazer... Inclusive, acho injusta essa crítica com a Jacobin, porque a Jacobin Brasil não é a mesma Jacobin dos Estados Unidos, eles têm autonomia aqui no Brasil, é um pessoal muito legal, quando quiser eu posso convidar, os editores são meninos, assim, maravilhosos, também estudaram comigo.
Mas assim, o 247 é minha casa, tem me dado a oportunidade de ser livre para poder levar para o público esse conteúdo que eu acho que é importante levar. Então eu agradeço que as pessoas estejam sendo tão receptivas ao que a mensagem que eu estou tentando passar, e sempre lembrar que isso aqui é uma ferramenta de construção, isso aqui é uma ferramenta de militância. Então a gente está aqui trazendo não só informação, mas trazendo também peças para vocês aí em casa usarem nas suas comunidades, nos seus trabalhos, nas suas famílias, para poder realmente construir um movimento de um mundo. A gente, né, começa local, primeiro no seu bairro, na sua família, na sua casa, mas depois, né, o seu país, o seu continente, o mundo, um mundo mais humano, um mundo sem desigualdade, um mundo que as pessoas olhem para as outras da mesma maneira como elas gostariam de ser olhadas. Então, muito bom. Novamente, muito obrigada. Obrigado a você, Natália. E, bom, então, até amanhã, né, tem o Bom Dia, vamos estar no Bom Dia juntos. Até amanhã, e amanhã também tem Veias Abertas, que amanhã eu tenho novamente com o Marcelo Show lá no Veias Abertas. Muito bom. Obrigado, valeu. Obrigada, gente. Tchau, tchau.